Olá, queridos ouvintes, estamos mais uma vez, com a graça de Deus, iniciando um programa Companhia de Negócios. E agora também transmitido direto para o podcast Fastfly. Exatamente isso, né? Isso mesmo. Então tá bom. Estamos todos aqui e vamos entrevistar hoje a doutora Rita. Ela é nutricionista e ela vai explicar para nós um pouco da pandemia, o que a pandemia gerou nas famílias, como que ela vai mostrar para nós essa situação. Então, doutora, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Rita, né? Sou nutricionista, trabalho tanto na parte clínica como na parte de consultoria. Nesse momento pós-pandemia, vivendo esse período de pandemia, nós tivemos vários problemas aí com as famílias. Desde a questão de algumas pessoas que ficaram desempregadas, algumas pessoas trazendo aí problemas emocionais aí, dessa questão de ficar muito tempo confinadas. Então, vários problemas nós tivemos e principalmente na questão de transtornos ali alimentares, psicológicos, levando muitas pessoas aí à questão da depressão também. Verdade. A Angélica, doutora Angélica, minha amiga de faculdade, está aqui hoje e vamos participar hoje, a partir de hoje, né, Angélica? Isso. Vamos ter uma parceria bacana. Sim. E ela vai fazer algumas perguntas que ela tem para Rita, a nossa nutricionista. Pois não, André. Angélica. Rita, eu queria te perguntar qual é a periodicidade dos treinamentos para empresas produtoras de alimento? Bom, os treinamentos devem ser realizados assim que o funcionário entra na empresa, pelo menos mensalmente e semestralmente. O que precisa ser realizado também é alguns testes para você validar que esse funcionário ele realmente ele absorveu. Muitas vezes, dependendo do grau de entendimento do funcionário, você precisa até fazer um treinamento mais frequente, porque ele tem uma dificuldade maior. E até mesmo fazer treinamento em loco, para ele entender aquele treinamento, qual a finalidade, qual o objetivo e o que vai impactar na sua atividade enquanto ele estiver desenvolvendo o seu trabalho. Bacana. Eu quero agradecer uma pessoa fantástica que está nos ouvindo lá dos Estados Unidos, da Flórida. A Júlia, que ela é do Laboratório Aliense, que tem aqui no Brasil também. Ela está mandando um parabéns, que ela já assistiu, e ela hoje está acompanhando o nosso programa e disse que vai acompanhar o podcast também, que ela ama. Então, Júlia, um grande abraço para você. Estamos aqui e depois do programa a gente se fala. Um abração, Júlia. Um abração aí. Então, toda essa situação de alimentação, da gente preso em casa, isso gerou um transtorno muito grande para as famílias, para os filhos, porque estávamos acostumados a de manhã geralmente o pai e a mãe saem e os filhos depois vão para a escola, interage e à noite se encontra de novo. Como essa mudança mexeu com as pessoas, Rita, que aí, de surpresa, de um dia para a noite, todo mundo ficar em casa, trabalhar em casa, conflito entre casais, conflito com os filhos. Como isso daí pode ser arrumado, ou alguns já foram até separados de vez? Como essa tensão pode ser hoje arrumada? Você que entende, que sabe, uma solução. Bom, desde o começo da Covid, alguns casais se separaram sim, porque uma coisa é você lidar com uma pessoa durante um período e outra coisa é você conviver 24 horas. Muitas vezes eram pessoas que já não estavam assim tão bem, e como teve uma mudança muito rápida de não poder sair de casa, ficarmos confinados trabalhando dentro de casa, e a nossa casa virou não só um lar, mas também um trabalho, muitas vezes essa estrutura foi muito complicada. Acabou sendo que se ajeitando numa forma assim muito corrida. Então as pessoas tiveram muito impacto. Isso levou muitas vezes à questão de aumento de agressividade,
de depressão e até mesmo alguns transtornos psíquicos. Por quê? Algumas pessoas começaram a ter toque. O que é o toque? Aquela questão de lavar a minha mão toda hora. Por quê? A orientação que nós tínhamos, lavar a mão, passa o álcool gel, olha, você vai comprar salada, verduras e legumes, vai no mercado, lava a embalagem. Tudo isso foi muita informação que as pessoas estavam com medo e com razão, porque é uma doença muito perigosa e as pessoas acabaram tendo que de uma hora para outra entrando nessa realidade. E praticamente todos nós conhecemos alguém que faleceu de Covid. Então, uma coisa é perder uma pessoa e outra coisa é perder alguém da família. Isso psicologicamente traz um impacto muito grande. Então, muitas vezes a pessoa, naquele momento que ela está junto com aquele familiar, que ela não pode sair, que ela não pode ficar passeando para lá e para cá, melhorar a questão do convívio e saber respeitar a opinião de cada um, porque nós somos seres com opiniões diferentes. Ter que lidar um pouco isso e abrir mão de algumas coisas é uma questão que facilita muito a questão do relacionamento, porque se sempre for do meu jeito, ou do seu jeito, ou do jeito dela, vai ter as discórdias. E o transtorno acaba gerando em casa, levando brigas, agressões, a questão de separações, e o que tiveram bastante impacto é as crianças. Pensam bem, as crianças não poderem descer para o parquinho, não poderem ir para a escola, de repente crianças pequenas tiveram que se acostumar a entrar numa plataforma da escola para assistir a aula, elas nem sabiam mexer no aplicativo e a professora estava lá do outro lado, eu não posso mais abraçar o meu amiguinho. Tudo isso teve um processo aí que algumas pessoas ainda estão sofrendo com isso e elas precisam pegar auxílio tanto da questão nutricional, auxílio psicológico e, se necessário, médico também. Tem que tratar toda essa abordagem aí. Verdade. Eu conheço muitos amigos que separaram logo com 3, 4 meses da pandemia, assustado, que também não podia ir para casa dos pais, porque os pais são idosos, e ficaram aí à mercê. E depois foi vendo se conscientizando, né? Que o erro também é dele. Sim. E aí voltou e está tudo normal de novo, e agora um tolera o outro bastante e cuida das crianças. E até aconteceu um milagre, Angélica, que ele hoje ajuda ela a arrumar a casa. Então dividiram, falaram, olha, você lava a louça, eu faço almoço, você lava a louça, você lava os banheiros, né? Eu achei fantástico esse retorno. Primeiro passou a situação difícil, que ele também viu que ali ele fazia tudo na casa que ele estava. Não sei se era casa, se era hotel, mas ele tinha que lavar, passar, tudo. Aí ele acho que pensou, falou, é melhor eu estar com ela, que a gente divide e estou na família, né? Verdade. É verdade. E, doutor, só aproveitando, eu queria perguntar, os alimentos, eles interferem no humor? Interferem. Nós temos vários alimentos que melhoram a sensação de liberação de uma substância que se chama serotonina, que é aquela substância que libera a sensação de bem-estar. Então, nós temos o abacate, a aveia, nós temos a banana, nós temos as oleaginosas, que são as sementes. Então, a gente tem vários alimentos. Muitas vezes, se a gente consome muito alimento industrializado, esse alimento industrializado ele vai mudar essa flora intestinal. Essa flora intestinal muitas vezes não quer dizer se você vai no banheiro ou não, mas sim qual tipo de bactéria que colonizou aquele intestino. Quando você coloniza esse intestino com bactérias putrefadoras, que tem um cheiro muito acentuado, muito forte, muitas vezes são bactérias que a gente chama do mal, e aí ela não consegue formar essa substância que vai dar sensação de relaxamento, de prazer, de bem-estar. Isso impacta também nessa questão tanto de agressividade, como na questão de não conseguir dormir à noite, de não conseguir relaxar, de mau humor. Então, a alimentação também impacta nessa questão do que nós comemos e como nós vamos nos sentir. Bacana, é muito bacana. Agora, esse alimento, essas sementes, abacate, banana e qual mais que a gente As pode... sementes que eu disse seriam nozes, castanhas, avelã, macadâmia, o que a pessoa consegue estar comprando. Até mesmo semente de abóbora, que muitas pessoas jogam fora, você pode torrar para você consumir, semente de melão, semente de melancia, tem outras possibilidades econômicas. Por quê? Quanto mais você vai diversificar essa alimentação, você vai ter uma flora intestinal diversificada, porque depois que tem a digestão, vai ter absorção. Aquele resíduo ali que fica no intestino vai ter que fermentar para
ser excretado, fazer todo o processo. Nesse processo ali de fermentação, você tem a formação das bactérias. E a gente tem várias bactérias no nosso intestino que faz a parte do nosso sistema imunológico. Tanto é, se você come bem, direitinho, você tem um bom sistema imunológico, dificilmente você fica doente. Quanto mais alimento industrializado, você tem uma flora intestinal diferenciada, você fica propenso a pegar doenças mais facilmente. Então, tudo isso vai impactar na saúde e no humor, no bem-estar, porque se você não come certo, você não tem força para você ir trabalhar também. Verdade, é fantástico, né? Sim. Isso. Angélica, tem outra pergunta aí? Sim. Ainda falando de alimentação, eu queria saber qual é a importância da gente beber água. Muita. A água, ela vai fazer impacto na nossa saúde. Muitas pessoas, quando elas não conseguem beber água numa quantidade considerável, elas podem ter dor de cabeça. Nós temos algumas pessoas que têm fibromialgia causada por não consumir a água. A carência da água, você dificulta o funcionamento do intestino. A água, ela vai fazer a limpeza do nosso corpo. Então, se você não consome, como a gente não consome água da forma adequada, como nós temos os poluentes, nós temos os alimentos que nós consumimos, nós temos os remédios, enfim, várias coisas, ele não consegue fazer aquela limpeza para mandar embora a sujidade. Então, faz toda a diferença. Até mesmo na pele, até mesmo na saúde, tudo vai impactar a água. Nós somos feitos basicamente 75% de água. É bastante, então se você não consome água, você não consegue fazer as reações químicas dentro do nosso corpo. Sim. Legal. Bacana. Agora, eu não sabia que se comia semente de melancia. É só torrar semente de melancia, semente de abóbora. Semente de abóbora é muito bom, principalmente quem está com verme. Então, hoje a alimentação tem a parte funcional dela de benefício, sem contar que tem fibras. A semente da melancia tem uma substância também que melhora a questão da pele, que é o silício. Então, tem vários benefícios, é uma questão cultural. Muitas vezes a pessoa só come aquilo que está acostumada. Se ela está aberta a mudar, você pode dar outras possibilidades de coisa que ela ia jogar fora, né? Por Verdade. exemplo. Agora, a semente da melancia tem que fritar ela ali? Tem que dar uma torrada. Torrar você ela. dá uma torrada e você come como se fosse um aperitivo, vamos assim dizer. No Poxa, que lanchinho da bacana. tarde, uma opção. E ela natural, não? É que natural fica difícil para você mastigar. Né? Natural que você pode fazer, de repente, quando você vai fazer o suco, você bate ela, então ela vai quebrar, né? E aí fica fácil você estar fazendo a ingestão. Ah, bacana. Mas aí, se a pessoa quiser comer como um lanchinho da tarde, você pode torrar e comer essa sementinha também, que é bem gostosa. Muito bacana. Creio que muita gente não sabia disso. Assim como eu não sabia. Você sabia, Angélica? Não sabia. Então, cultura também aqui. Sim. Mas tá bom, Angélica. Vamos para a próxima? Vamos sim. Voltando aqui para as empresas, eu gostaria de saber como eu devo documentar o treinamento realizado. Isso. Todo treinamento realizado, você deve colher uma lista de assinatura do treinamento. E nesse treinamento tem que ter o nome legível do funcionário, os dados dele, para que um dia mais tarde, se vier uma auditora, ela consegue visualizar esse documento que está assinado e também até mesmo uma fiscalização, seja da Vigilância Sanitária ou do CIF, ele consegue verificar que realmente aconteceu no dia tal, o treinamento com aqueles funcionários e qual foi o tema. Por que qual foi o tema? Tem que ficar claro o tema abordado, porque senão também eu posso passar uma orientação para o meu funcionário que eu treinei sobre determinado assunto. E aí quando eu vou cobrar ele na área de trabalho dele, ele vai falar, eu não sabia, ninguém me passou. E a partir do momento que tem assinatura e você documentou o treinamento e os temas, você fala, olha, tá aqui o treinamento tá aqui, você assistiu, eu tenho como cobrar aquilo que eu passei também, senão fica uma coisa jogada também, e se vier alguma auditora, algum órgão fiscalizador, eu não tenho como provar que realmente eu fiz o treinamento com o meu funcionário. Tudo hoje tem que ser documentado, Isso, né? tudo Porque documentado. sem documento, as palavras hoje voam, não tem mais... Não são todas as pessoas que são, que assumem, vamos que assim assumem, dizer. que as pessoas fazem, falam e até gravado as pessoas falam que não falou. Nós estamos vendo isso daí no governo aí, né? Mas tá bom.
Então, essa situação toda de alimentação, de que é muito bacana o que você faz para pessoas físicas, você faz para pessoa jurídica. Como que é esse trabalho seu? Eu trabalho no consultório fazendo atendimento nutricional. Então, Certo. vão pessoas que querem melhorar estilo de vida, uma longevidade, pessoas com doenças autoimunes, perder peso ou tem alguma patologia. Fora isso, eu tenho algumas especializações na parte industrial, que seria a vigilância sanitária de alimentos. Eu sou auditora de 22.000. Então, outros trabalhos que me contratam para fazer, eu tenho uma equipe também, porque eu já não faço tudo sozinha. Eu faço esse trabalho desde a implantação das boas práticas de fabricação, treinamento, tabela nutricional e muitas vezes quando a empresa precisa fazer uma certificação de uma ISO 22000, que é uma certificação específica para a área de alimentos, aí vai fazer toda a implantação da norma para depois fazer uma auditoria interna e para depois chamar a empresa certificadora. Então, eu faço esse trabalho na área industrial, que é a parte de indústria de alimentos, que seria uma parte de normatizar o serviço da empresa que produz alimentos. Certo, bacana. E você faz uma preparação para o ISO, então? Isso, preparação para o ISO da 22.000. E como eu Certo. sou auditora líder, quando vem uma empresa contratada que ela vai fazer a certificação, eu entro nesse momento como representante da empresa que me contratou para mostrar toda a documentação, todo o trabalho que foi feito ali. Ah, bacana. Angélica, Vamos para mais uma pergunta. Numa empresa, todos os funcionários precisam fazer o treinamento? O ideal seria, por quê? Se você, por exemplo, tem uma empresa voltada à área de alimentação e tem um processo produtivo lá, a pessoa ela pode trabalhar no escritório, mas se eu não passar o básico para ela, que são das orientações, das boas práticas, ela pode querer entrar na produção de uma forma que não esteja paramentada, porque ela não tem o conhecimento. Então, uma pessoa de um cargo administrativo ou até mesmo motorista, ele vai ter um conhecimento geral de algumas coisas básicas que a Vigilância Sanitária ou CIF pede que nós informamos. Aquela parte mais técnica, aí sim você vai passar para o colaborador, que é o funcionário que trabalha na produção. Mas se uma empresa está fazendo, por exemplo, uma certificação de uma 22.000, o auditor ele vai perguntar, não só na área produtiva, mas para as outras pessoas, como RH, compras, outros departamentos, porque cada qual vai ter um processo implantado. Então, todos precisam estar engajados. Se todos não falarem a mesma língua, então aí você não consegue o resultado, que é a implantação do processo. Então, o ideal seria dar o treinamento a todos os funcionários, porque o objetivo é um só, conseguir a certificação ou implantação das boas práticas que seja. Muito importante. bacana. Na realidade, toda empresa enganjar num propósito só, Isso. né? E tá todos linkados com a mesma ideologia, com o mesmo querer da empresa chegar no objetivo que é o ISO, né? Seria Porque, assim. Se todos estão engajados, a empresa vai crescendo e automaticamente as pessoas conseguem crescer profissionalmente e financeiramente também. Agora, quando cada departamento começa a brigar, meu departamento é melhor que o seu, aí ninguém chega a lugar nenhum. Verdade. Como pode isso, né? É. Dentro da mesma estrutura, alguém vendo que é bom para a empresa, é bom para a empresa crescer. E eu participei um dia de uma, e alguns funcionários falaram, olha, sem eu a empresa não cresce, eu preciso ter uma participação a mais, por esse conhecimento. Eu falei, mas você já tem o conhecimento. O conhecimento está vindo porque a empresa está investindo em você. Mas eu quero ganhar financeiramente, porque sem eu... Eu falei, meu amigo, uma empresa com 3.000 funcionários, ela precisa de um, que é você? Se adequa e não teve jeito, foi mandado embora, que não se encaixou no que a empresa quer. É o ego, né? Então, É o ego. Assim, eu digo que todo mundo é importante, desde o faxineiro. Porque Todos. se o faxineiro não limpar a fábrica, como que nós vamos trabalhar? Então, todos são importantes. Claro, cada um vai fazer seu trabalho, mas não tem o mais importante. Não tem. Mas eu não entendo como uma pessoa que não investiu nada, ela não investiu um centavo, ela entrou já ganhando com a empresa tendo risco, achar que ele deve ganhar porque ele está obtendo um conhecimento. Difícil assim, né, Rita? É difícil. Mas vamos conversar. E eu queria saber mais uma coisa. Como
como que a consultoria pode me ajudar a reduzir os custos? É assim, toda vez que você contrata uma consultoria de fora, ela vem com uma visão. E aí ela vai entender o seu processo e poder te dar sugestões de como você pode otimizar o processo produtivo, mudar aquele processo produtivo, até mesmo fazer campanhas que você pode evitar a questão do desperdício, do descarte de matéria-prima, da questão de reutilizar o descartáveis. Então, você consegue fazer um relatório apontando as possíveis falhas ali daquela empresa e dando algumas sugestões do que a pessoa pode estar melhorando. Até mesmo com o olhar que quem vem de fora tem um olhar diferente, você fala, olha, tal fornecedor, de repente, pode te agregar um valor mais nessa prestação de serviço, nessa entrega dessa matéria-prima. Então, você vem com um olhar e fazendo relatórios diferentes. Por quê? Muitas vezes a pessoa está acostumada a produzir na empresa sempre da mesma forma e ela não sai mais, ela não entende que as coisas se modernizaram, ela continua fazendo da mesma forma. E hoje a gente cada vez evolui mais e tem outras possibilidades. Então, você consegue até impactar na redução de custos dessa empresa, sim. É verdade, porque antigamente tinha uma margem de perda grande, que era 20%. Agora não pode ter mais. Hoje, se tiver 3%, já é um prejuízo enorme, porque minimizou as perdas e maximizou o lucro, que baixou também, mas está maximizado, né? Você tem uma carga tributária grande Tem. E como você tem a questão de um mercado muito competitivo, você tem que fazer algumas reduções. Reduções em coisas que não vão impactar na qualidade do seu produto. Então, você tem que reduzir a questão do desperdício. Quanto mais você conseguir aproveitar da sua matéria-prima, que ele vai chegar no produto final, é melhor. Então, tentar estratégias para você não desperdiçar aquele produto que seria matéria-prima é de bom tom. Tem empresas que eu presto consultoria que, na verdade, do produto, que é o produto inicial dele, ele não perde quase nada. Ele achou, com a questão da consultoria, nós achamos alguns fornecedores que conseguem ocupar partes do produto dele e que na qual ele não vai perder tudo, como por exemplo uma empresa de coco. Hoje uma empresa de coco ele ocupa a casca do coco, a pelinha do coco, a água do coco, então ele não perde nada. Isso quer dizer, se ele não vai ter, ele vai ter lixo ali só de banheiro, de refeitório, mas lixo do processo produtivo dele, muito pouco. Então quer dizer, o que ele ganhou com isso? Várias coisas. Além do que, ele gera trabalho, ele gera outras empresas que estão fazendo outros tipos de serviço ocupando a matéria-prima dele. Então, isso é uma questão de otimizar a questão de custos. E cada empresa no seu segmento, você vai ter que avaliar a matéria-prima dele, o que pode ser feito para você não ter esse desperdício e melhorar essa condição do produto final. Verdade, as empresas hoje é uma nova tecnologia, Isso. Tem que fazer um investimento, mas você reaproveita quase, no mínimo, uns 75% a 80%, ele economiza. Tem empresa que economiza, tem a perda de 5% no total, né? Que ainda é grande, estão minimizando mais para achar que aquelas perdas pequenas que tem, para ele achar uma finalidade, para ele ter a rentabilidade também de volta. Se você consegue reprocessar essa perda, ou se você consegue transformar em outro tipo de produto que você consegue vender no mercado, também vai te trazer valor financeiro, né? Porque senão você não consegue. É verdade. Você, empresário que está nos ouvindo, temos aqui, Rita, uma média de 20 milhões de pessoas. Então, é muita gente, muitos empresários nos ouvindo. Então, Angélica, essas pessoas precisam ter essas informações. E eu vou passar mais uma informação aqui, que é para o empresário que está com restrição no nome. Temos uma empresa que ela faz um trabalho maravilhoso, Rita. Além de ela tirar a restrição que você tem, ela ainda aumenta seu score. Então, essa empresa é para ajudar os empresários. Durante 1 ano e meio, você está com o nome limpo e com o score alto para voltar a comprar, para voltar a investir, para ter a empresa e sua vida comercial de volta. Então, empresário, pessoa cívica, pessoa comum, comerciante, aproveita essa oportunidade, porque é por pouco tempo que o governo deu essa liberdade para ajudar os empresários por causa da pandemia, que está com restrição. Então, tira momentaneamente, a pessoa se restabelece
e depois volta de novo a pagar a dívida daqui a 1 ano e meio no máximo. Então, você tem essa oportunidade, empresário. Vamos lá, Angélica. Tem outra pergunta aí para Tenho Rita, sim. nossa amiga? Os treinamentos, eles precisam ser presenciais ou podem ser online? Se a empresa tiver estrutura, pode ser feito online. Então, você pode marcar uma videoconferência ou entrar pelo Zoom, a plataforma que seja escolhida pela empresa, e você consegue dar o treinamento sim. Porque hoje em dia tem muitas empresas, pela questão da pandemia, não estão querendo fazer os treinamentos presenciais. E você consegue até interagir. Você consegue fazer a explanação do treinamento. Em alguns momentos você pode abrir para os colaboradores fazerem as devidas perguntas. É possível sim, e acaba otimizando o tempo, tanto da questão do prestador, como das pessoas que vão fazer o treinamento, porque você pode escolher um período ali onde o processo produtivo pode estar parado e você fazer o treinamento, ou até dependendo das empresas, eles preferem dividir por módulos. Olha, tantas pessoas vão entrar X determinado horário, então você consegue fazer também o treinamento, não tem problema nenhum não. Agora, vamos fazer outra pergunta, que a Angélica vai fazer a pergunta aqui para Rita. Rita, eu gostaria de te perguntar, essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, que é, existe algum alimento que ajuda na perda de peso? Sim, principalmente os alimentos que têm a proteína, que pode ser proteína vegetal, não necessariamente precisa ser só proteína animal. E você também tem alimentos que têm grande quantidade de fibras. Por quê? Porque ambos vão dar uma sensação de saciedade. Então, a pessoa consegue comer e ter a sensação que está satisfeita. Tanto é que nós orientamos as pessoas a comerem prato de salada, ou então quem não gosta de salada, comer verduras refogadas, ou até mesmo quem não come alimento nenhum, que tem pessoas que têm muita dificuldade, nós prescrevemos alguns ativos que é a base de fibras. A pessoa vai consumir com um copo de água mais ou menos 40 minutos antes da alimentação, vai dar uma sensação de saciedade. Isso vai ajudar bastante. Agora, se a pessoa tem uma questão de ansiedade, você tem que tratar a ansiedade dela, porque se ela estiver ansiosa, ela vai consumir mais alimentos. Então, dá para usar alguns fitoterápicos, dá para usar alimentos também que vão modular essa questão de ansiedade. Um dos produtos que eu acabo sempre avisando para o paciente é a questão dos alimentos industrializados, principalmente quando tem caldo de galinha, carne de carne, a gente tem uma questão do glutamato monossódico, que é uma substância ali que está escrito no rótulo, e eles começam muitas vezes a deixar as pessoas mais ansiosas. Então, se a pessoa tem essa questão, a gente pode também usar alguns chás, como o chá de melissa, o chá de cidreira e outros chás também, que eles vão diminuir essa ansiedade. Então, precisa verificar qual o motivo da pessoa, por que ela está ficando com mais fome, que tem a questão da saciedade, tem a questão da ansiedade, para que você possa fazer uma abordagem para auxiliar essa pessoa. Agora, é muito normal as mães, as avós, dar esse chazinho para as crianças. As crianças também precisam disso ou não? É só para ficar tranquilinha, para dormir tranquila, nesse uso desses chás? Algumas crianças que são agitadas, você pode começar com um chazinho. Eu só peço para não adoçar o chá, porque o açúcar, ele tem essa questão de deixar a pessoa mais acelerada. Então, um chazinho antes de dormir, e aí só precisa ver se a criança não toma nenhuma medicação, porque não é porque é fitoterápico que não tem interação com a medicação. Então, fazer essa avaliação. Mas, uma regra geral, melissa, cidreira, mulungu, são alguns chás que deixam a pessoa mais tranquila, mais relaxada, e aí a pessoa consegue ter uma qualidade de sono um pouco melhor. Então, hoje a gente tem crianças com essa questão de ficar muitas horas presente, principalmente na questão do computador, elas ficam muito agitadas, muito ansiosas, muito nervosas, porque é uma realidade totalmente diferente. Então, algumas crianças precisam sim dessa pitadinha aí, desse cuidado para que elas consigam modular toda essa questão, né? E a questão de verduras e legumes, ele tem vários alimentos ali que eles são moduladores dessa sensação de bem-estar, fora os alimentos que eu falei no comecinho do nosso bate-papo, que vão ajudar as crianças também, tá? Seria uma cenoura com batata,
Seria isso? Que Não, geralmente é a sopinha das crianças, não é? Você pode dar, por exemplo, colocar brócolis, folhas escuras, que eu digo escarola, almeirão, couve, tudo isso vai melhorar essa questão da sensação de saciedade, chazinhos vão modular a questão desse estresse que as crianças estão. Agora, se é bebezinho muito pequenininho, eu tenho que tomar cuidado no que eu seleciono dos alimentos, não colocar só carboidrato, porque às vezes a sopinha vai ter macarrãozinho que não é indicado para colocar para beber. Às vezes a pessoa coloca batata, mandioca, inhame, tudo carboidrato. Então tem que variar. Colocar um carboidrato, uma fonte de vitamina e A, por exemplo, uma cenoura, uma abóbora, e colocar os outros vegetais para que ela consuma os alimentos de uma forma mais completa. Não ficar sempre na questão de carboidrato e leite, leite, leite. Então, tem que diversificar, colocar uma fruta também que já tenha fibra. Então, variando essa alimentação, vai ter os nutrientes. Eu gosto muito de colocar o caldinho de lentilha para criança, porque é uma substância que nós encontramos ali na lentilha ou no feijão, é o ácido fólico. E para a gente ter essa sensação de bem-estar, eu também preciso desse nutriente. E esse nutriente eu vou conseguir nesse alimento. E nós temos também a fava. A fava é um alimento que também tem esses alimentos, complexo B, e também tem o ácido fólico que ajuda na administração dessa sensação de bem-estar também, juntamente com o chazinho. Então, hoje a gente tem na alimentação várias coisas que você consegue estar colocando para ajudar a mãe também nessa questão nutricional com as crianças. Agora, Rita, no caso do idoso, o idoso que tem dor no corpo, que tem dificuldade para andar, que tem ansiedade para dormir, seria a mesma alimentação? À noite, precisa ver que horário que esse idoso está fazendo a alimentação, porque se ele comer muito tarde, ele pode ter o refluxo. E nós temos o hormônio do sono que é liberado por volta das 10 e da 1 hora. Então, se você fica muito tempo na tela no período da noite, você vai inibir essa liberação desse hormônio. E aí você não consegue dormir. Então, precisa ver. Eu estou fazendo uma alimentação muito pesada à noite, isso vai impactar no sono. Eu estou comendo e logo vou deitar, você pode ter o refluxo que atrapalha no sono. Se eu não estou conseguindo que o meu funcione o meu intestino direito, eu vou ficar mais ansioso, mais nervoso. Fora a questão que às vezes as pessoas vão dormir e elas ficam pensando no problema. E eu digo que da meia-noite até as 5 horas da manhã a gente não vai resolver muito problema, não. Então, o problema a gente resolve durante o dia. Porque se você deitar pensando no problema ou na falta de dinheiro, seja lá o que está acontecendo, você atrapalha a qualidade do seu sono. Então, precisa verificar qual o problema. O problema está sendo a alimentação, o problema que eu deito, minha cabeça só fica pensando, e aí vai impactar na sua qualidade de vida. Porque se você não tem uma boa qualidade de sono, você não faz a recuperação celular à noite. Isso vai impactar em ganhar peso, na sua ansiedade, impacta uma série de coisas, em tudo praticamente. Agora, como desligar o cérebro? Porque você passou um dia tenso, e aí você vai dormir, automaticamente aquilo lá vem na cabeça. O que eu faço? A hora que eu vou dormir, geralmente umas 11 horas da noite, meia-noite, eu faço uma reflexão do dia. E aí tem coisas ali que não fechou. Como que eu fecho isso daí amanhã? Então a gente fica na cabeça. Como que a gente faz para desligar isso? Olha, durante o dia nós não conseguimos fazer tudo aquilo que nós planejamos. O que a gente precisa fazer? Olha, eu fiz tantas coisas que deram certas e X coisas não deram certas. Aquilo que eu não consegui terminar ou que eu não consegui resolver, porque muitas coisas não dependem da gente, eu vou dar seguimento no dia seguinte. Só que deixa muito bem claro, antes de eu dormir, eu tenho que fazer uma leitura de um livro que eu gosto, eu vou fazer um relaxamento, ou posso fazer uma yoga, ou posso fazer uma oração. E aí eu vou descansar. E se quiser, pode até utilizar o chá, mas tem que avaliar a medicação que toma para não ter interação. E tentar dormir. Agora, se à noite eu ficar vendo o problema no WhatsApp ou no computador, eu vou sonhar com aquele problema e eu não vou conseguir dormir. Então, eu digo que o horário de trabalho é o horário para resolver os problemas. À noite, tentar não levar os assuntos de discussão do seu problema durante o dia para casa. É como se a casa fosse um ambiente sagrado. Na sua casa tem a lógica, às vezes acaba surgindo o assunto, porque a esposa pergunta como foi seu dia, resolveu aquele assunto, mas tentar não ficar abordando, porque a energia do local vai ficar chamando aquele problema. Então, tentar, depois daquele horário à noite, dar uma relaxada, ler um livro, meditar,
ler, mas não ficar pensando. Deitou, vai dormir. Senão você não consegue, a cabeça fica pensando, pensando, pensando. Isso mesmo. Você é empresário, você é dona de casa que está nos ouvindo, olha aí uma ótima informação que é para você dormir, descansar em paz e fazer igual a Angélica. A Angélica de manhã já está toda ligada, mas deu o horário dela dormir, acabou. É aquele horário. A gente tenta, Fala, né? Angélica. Se o telefone não tocar. Isso. Aproveitando da parte de alimentação, uma criança, ela pode comer açúcar a partir de qual idade? O quanto você conseguir segurar o açúcar é mais ideal. Por quê? Porque o açúcar, ele vai deixar a criança mais pilhada. Se você acostumar uma criança que você vai comer vegetais, vai comer frutinhas, ela não vai pedir, porque nós que oferecemos o açúcar para a criança. Quanto mais cedo você oferecer o açúcar para a criança, ela vai desenvolver aquele paladar adocicado na sua língua, porque nós temos várias áreas absortivas na língua que identificam essa questão desse sabor. Então, se você puder evitar colocar um açúcar mascavo, um açúcar de coco depois dos 2 anos, é ideal. Por quê? Porque se você acostumou depois dessa idade, a criança vai comer um docinho, um bolinho, quando ela vai numa festa de um amigo e vai se sentir satisfeita. Agora, se você começa adoçando a mamadeira ou oferecendo algum refrigerante logo cedo, essa criança ela começa a ter compulsão pelo doce. E aí, a possibilidade dela desenvolver uma diabetes ou até mesmo essa agressividade ou ficar aquela criança com déficit de atenção é muito grande. Então, o que você puder evitar vai ser melhor. Não usar aquele argumento, é criança, eu tenho que dar um monte de pirulito. Se você der uma bala de vez em quando para a criança, ela não vai viciar. Agora, se eu acostumar que todo dia depois do almoço ela tem que comer ou um doce ou uma bala, ela vai ficar viciada. Então, nós é que somos responsáveis por deixar essa criança com vontade ou não de doce. Então, é errado dar açúcar, não estou falando isso, mas não dar frequentemente. E também, nós temos os doces, são utilizados o açúcar branco. O açúcar branco, nós temos impacto que eles têm o uso de alguns agrotóxicos nesse açúcar. E esses agrotóxicos vão, ao longo dos anos, deixando você mais irritada, mais agitada, vai contribuindo para ser aquele futuro adulto, estressado, pilhado. Então, dá uma segurada no açúcar, o que você conseguir, melhor coisa você faz. Maravilha. Então, mamães, fica o recado, né? Evitem, né? Que na situação de hoje, uma criança com 2 anos já passou por toda essa fase, que é doce, açúcar, refrigerante, já está adiantado. Como diminuir isso agora? Você vai diminuindo aos poucos, vamos assim dizer, na pandemia não conseguia segurar eles, a pessoa liberou. Vai reduzindo, então, por exemplo, se a pessoa dava 2, 3 balas por dia, tirar de uma vez não consegue, porque o açúcar é viciante. Quanto mais você consome, mais dá vontade. Então, você vai penalizar a criança? Não, não é isso. Você vai diminuir aos poucos, porque se você vai diminuindo aos poucos, ela não vai sentindo o que eu estou tirando. Agora, se eu virar para ela e falar assim, olha, não pode a partir de hoje consumir açúcar, dá tudo aqui, aí ela fica nervosa, agitada. A gente tem crianças com déficit de atenção, quando você modula essa questão do consumo de açúcar, a criança fica bem e ela nem precisa usar remédio. Muitas crianças são consideradas com déficit de atenção, só que quando você vai ver a alimentação dela, é só carboidrato. Por isso que ela é agitada, coitada. Ela fica pilhada. Sei. E no caso de um adulto, eu não consigo almoçar e não comer uma sobremesa e ainda depois um café. Eu não consigo dormir sem comer uma sobremesa. É uma questão Como de hábito, resolve? né? Eu já tentei isso, mas eu deito e viro de um lado, viro do outro e não consigo, você acredita? Já tentei diminuir a porção, parece que está faltando, fica um espacinho ali. Mas vamos assim dizer, se você está acostumado a comer um pedaço de bolo, eu não preciso tirar o bolo de uma vez, eu posso diminuir o tamanho do bolo. Automaticamente eu posso colocar uma fruta esquentadinha na frigideira com a canela. A canela diminui bastante a vontade de doce. Eu posso fazer essas estratégias que vão ajudar. E outra coisa que eu falo é bem bacana, terminou de comer, escova a língua, escova os dentes. Porque se ficar algum resíduo na minha língua, daquele sabor de comida, eu automatizei que o meu cérebro, eu termino aquele gosto da comidinha e eu preciso comer um docinho. É uma coisa automática, porque por anos você fez isso. Então tem que ser uma mudança devagar.
porque senão você não vai conseguir. Agora, tem um limite para escovar a língua? Por quê? Porque o limite dá até onde? Ah, tá. Não é lá dentro que você, senão você vai ter ânsia. Então, assim, quando você vai escovar, você escova os dentes, passa o fio dental, depois você coloca a língua um pouquinho para fora, vai mais ou menos um tanto assim, que depois começa a mudar até o formato da língua. Você vai escovando devagar. Não vai pegar lá dentro porque começa a dar ânsia, até ao momento que você não sente. Porque quem não tá Verdade. acostumado, quem não tá acostumado também a escovar a língua, ele no começo nauseia, mas depois não, depois fica uma coisa normal. E a língua faz parte da nossa higiene bucal. Nós temos muitas patologias que são causadas porque tem a cárie dentária, tem o tártaro e outras coisas. E cada dente da gente representa um órgão pela terapia chinesa. Então, se eu não tenho uma boa higiene da cavidade bucal, a minha saúde também é comprometida. Então, percebe que nós somos seres interligados? Nós temos que mudar condutas, várias atitudes para que a gente tenha o benefício. Então, escovar a língua é bem interessante também. É verdade. Essa daí já é uma cultura que já deveria. Deveria não, acho que eu aprendi na escola, bem novinho, a escovar a língua. A língua, as laterais, embaixo da língua. Então, e eu estranho quando alguém nem imagina que precisa escovar a língua, que já me falaram isso, mas como escovar a língua? Aí eu falo, não, tem que escovar. Agora, eu acho que é cultural que precisa voltar à escola e ensinar isso daí para as crianças, né? Que Até parou isso, Até né? os pais mesmo, porque eu acho que escovar os dentes começa desde pequenininho, né? É. Então, a escola tem o papel dela, vai auxiliar, mas a responsabilidade, na verdade, são dos pais de estar ali São dos cobrando, pais, porque né? é 1 ano e meio, 2 anos já começa a escovação, né? É Começa a verdade. escovação. E É. assim, ensinar a não comer a pasta para É. escovar. Então tem que ir tudo devagarzinho, Tem, no seu limite, no seu tempo. Verdade. Angélica, mais uma pergunta? Sim, e eu vou deixar a dica para o meu amigo Elias, que é força de vontade. Há muitos anos atrás eu decidi que eu ia tomar sucos naturais sem açúcar. No começo foi horrível, era uma sensação difícil, mas hoje para mim é tranquilo, eu tomo qualquer suco sem açúcar. E quando tem açúcar eu acho muito ruim, assim, Melado. não agrada meu paladar. Não, isso daí eu já estou tentando fazer e eu ainda coloco uma pequenininha parte de açúcar só para quebrar a acidez, que é mesmo o meu psicológico. Só para o psicológico. Mas coloco muito pouco açúcar. Até no café, eu tomo café, mas com muito pouco. É só para o meu psicológico ver que tem açúcar. Sim. E eu estou diminuindo. Maravilha. Pouco a pouco, tô chegando lá. Em breve também vai extinguir a sobremesa. É verdade. Agora, nós estamos aqui nessa situação, falando de alimentação, de empresa. Você tem mais alguma pergunta de empresa, Angélica? Empresarial para a gente? Ou você prefere fazer uma pergunta para a Rita sobre alimentação? Eu acho que uma pergunta aí que muita gente agora, pós-pandemia, está vivendo, que é o treinar, né? Hoje, muita gente tem o reflexo da pandemia, que foi o aumento de peso devido à ansiedade e outros problemas. E para quem vai treinar, quais as dicas que a senhora dá? Beber água, tem algum alimento, alguma coisa para ajudar essa galera que está tentando correr atrás do que adquiriu na pandemia? Bom, se a pessoa vai começar a treinar, ela tem que fazer toda a investigação de exame, ver se ela não tem problema cardiovascular, estando tudo certo, ela vai começar a treinar. Uhum. Ela tem que ir devagar no seu ritmo, porque se ela começar logo rápido e ela ganhou peso, ela vai lesionar o seu joelho. Então, fazer exercícios de fortalecimento, vai ter o profissional da educação física que vai fazer toda a questão do suporte da atividade física. Na questão da alimentação, tem que passar no nutricionista para fazer ali a adequação do plano alimentar, para estar colocando alguns lanches pré-treino, algumas coisas pós-treino para ela estar consumindo. Muitas pessoas conseguem treinar sim em jejum, que elas não têm problema nenhum, mas tem algumas outras pessoas que elas precisam se alimentar antes, porque senão elas começam a ter sensação de mal-estar, diminui a pressão. Então tem que avaliar cada paciente para passar o que é recomendado. Não tem
um planejamento padrão para todo mundo, porque precisa saber se essas pessoas têm algumas carências nutricionais, se ela tem alguma patologia, porque às vezes aquele alimento que é sugerido para uma pessoa não pode ser para outra, porque ela já vem com uma carga de alguma patologia aí por detrás. Mas ela tem que fazer os acompanhamentos. Se a meta é perder peso, é uma estratégia. Se a meta é ganhar massa, que é o músculo, ela vai ter que fazer outra estratégia, mas é sempre importante buscar o acompanhamento para que seja uma coisa personalizada de acordo com que atinge seu objetivo. Agora, eu vejo muitos idosos fazendo exercício, mas fazendo sem uma orientação, sem nada, que ele acha que começa de manhã sair andando, hoje tem muitas praças que tem praticamente uma academia e começa lá. Ele precisa ter uma alimentação antes saudável. E o que é essa alimentação saudável para quem não passa no médico, nada, vai e faz por conta? Olha, precisa primeiro avaliar se ele tem uma diabetes, um ácido úrico alto, mas vamos assim dizer que é uma pessoa que ela não tem nenhum problema de saúde e de manhã cedo ela não tem a fome. Se ela conseguir pelo menos comer uma fruta antes dela ir treinar, já vai ajudar bastante. Agora, se você já pega uma pessoa que é um diabético, que ele tem pico de glicemia de manhã cedo, então a fruta precisa avaliar qual fruta ele vai estar consumindo para que ele não tenha nenhum comprometimento de aumentar muito essa glicemia. Por isso que eu falei que a gente precisa avaliar cada qual para não passar uma orientação errada para a pessoa. Agora, seria interessante ele pegar um acompanhamento com um profissional, por quê? Às vezes eu acho que eu sei fazer uma atividade física, mas se eu já tenho uma artrose, algum problema, eu não tenho fortalecimento da musculatura, eu vou fazer algum treino, eu posso lesionar o meu joelho, aí eu vou causar mais um problema. Eu estou falando aqui que ninguém vai fazer atividade física, não é isso. É ótimo fazer atividade física. Vai deixar seu corpo liberando uma série de substâncias que reduz depressão, mal-estar, deixa você mais ativo, mas precisa fazer no seu limite ali e aumentar a intensidade devagar, tem que tomar cuidado. E sempre pedir para alguém que é da área, né, professor de atividade de educação física, ver se o que você está fazendo está adequado para você, porque às vezes a questão da postura num aparelho que não é feito da forma adequada pode lesionar não só o joelho, como também a questão da coluna. Então precisa ter muita atenção quanto a isso. As pessoas muitas vezes têm muita pressa de perder peso, saem por aí correndo. Algumas pessoas não têm problema, mas algumas pessoas estão tão sobrepeso, se elas começam a correr, não te dou mais ou menos um mês para elas se queixarem que elas estão com dor no joelho. Por quê? Porque tem todo um trabalho por detrás. As pessoas estudaram para dar as orientações específicas. Então, fazer a questão, principalmente quem é muito idoso, fazer um fortalecimento com orientação do profissional de educação física é bem importante para ele continuar fazendo aquela atividade física. Então, não pode ir com muita sede ao pote, tem que fazer toda a investigação para que ele não tenha problemas. Verdade. Mas o homem, em geral, ele não vai no médico. Difícil ele achar. O homem que tem diabetes alta, que fruta ele deve ingerir de manhã? Como que ele deve se é um paciente se postar? que ele tem uma diabetes alta, eu vou falar para ele consumir o abacate, porque o abacate praticamente ali de carboidrato ele tem muito pouca. Por quê? Porque o abacate não vai dar pico de glicemia. Ou então consumir uma fruta, por exemplo, uma maçã, de repente um morango, um mamão, mas sempre com uma fibra junto, né? Por que essa fibra? Porque essa fibra não vai dar esse pico de glicemia. Só que também precisa ver, porque às vezes ele toma uma medicação que aquela medicação que ele está tomando de manhã cedo, a glicemia está muito baixa. Então, naquele momento, eu preciso dar um pouco mais de carboidrato, que é um carboidrato que a gente chama mais complexo, que vem da batata doce, numa mandioca que não dá o pico de glicemia, para que ele não abaixe tanto. Então, por isso que é sempre bom. Eu entendo que tem alguns homens que não gostam de ir no médico, mas quando você tem um acompanhamento, o resultado é melhor do que quando você fala assim, eu vou tentar colocar isso, vou tentar colocar aquilo. E o profissional, ele vai estar ali para te ajudar. Não precisa ter medo do profissional. Aí é uma questão de hábito. Você vai ver que a mulher, ela está mais presente no médico, porque ela está acostumada desde pequena a fazer o Papai Nicolau, seja lá os exames que é necessário. Verdade. O homem sempre teve esse medo, ou talvez achar, eu não preciso de ajuda. E nós somos seres que nós não vivemos sozinhos.
nós vivemos em comunidade. Tanto é que com a pandemia, a questão de isolamento, nós ficamos doentes, nós ficamos ansiosos e depressivos. Então, por isso que nós temos que entender que nós precisamos da ajuda um dos outros. Cada um na sua profissão vai compartilhar com o seu conhecimento para que você tenha um bom resultado. Verdade. E o homem, ele pensa assim, se eu for no médico, eu vou procurar e vou achar. Então é melhor eu não ir procurar. A maioria dos homens pensam assim. A diferença é assim, quando você vai lá no médico, seja lá no profissional, e você tem um diagnóstico, você sabe o que você tem e você vai conseguir ferramentas para te ajudar. Você não está procurando uma doença. Agora, se eu não vou com medo de ter um diagnóstico, eu não sei o que eu tenho, eu não consigo te ajudar. Verdade. Então, esse é o problema. E se é uma pessoa que tem uma diabetes descompensada, o problema não é só o número da glicemia. Ele traz um comprometimento ao longo dos anos, pode ser ocular, pode ser um problema vascular, pode ser uma questão renal. Várias coisas no decorrer da vida podem piorar e trazer outros problemas mais severos. Então, procurar ajuda, eu digo que é bacana, assim, não é para ficar com medo, é sim para ter uma ajuda mesmo. Bacana, verdade. Angélica, mais uma pergunta? Nós estamos aí com o nosso tempo quase finalizando. Eu gostaria de perguntar sobre as fibras, né? No caso, qual fruta? A fruta, tá. Então, mamão, por exemplo, eu posso acompanhar com o quê? Uma aveia? Olha, nós temos o farelo de aveia, nós temos a fibra de bambu com psyllium, que ajuda bastante, tanto no funcionamento do intestino, como no pico da glicemia. Nós temos a farinha da uva, linhaça, temos chia. Então, assim, nós temos várias fibras que podem ser colocadas para o paciente para auxiliar, para não dar esse pico de glicemia. Numa regra geral, de psyllium de bambu não trazem malefício para as pessoas, a não ser quando elas estão com uma colite, uma diverticulite descompensadas. Por isso que eu falo, olha, fazer um acompanhamento é bem indicado, porque a pessoa vai padronizar e falar, olha, essa fibra não tem problema para você. Por exemplo, a linhaça vai ter ômega 6, ômega 3, tem vários benefícios. Mas, às vezes, se a pessoa tiver algum problema no metabolismo da linhaça, a gente não pode estar fazendo a prescrição. Uma regra geral, são poucas as pessoas que têm esse problema. Por isso, da questão de fazer uma investigação. Mas, num geral, se as pessoas não têm grandes problemas de saúde, você pode estar utilizando a linhaça, a chia, a fibra de bambu, farelo de aveia. Você pode estar variando aí. A farinha da uva também, tem a farinha de maracujá. É que cada um tem uma especificidade para o paciente, de acordo com a necessidade, mas elas vão contribuir, né? Então, de repente, você pode estar diversificando. E outra que eu gosto muito é a biomassa de banana verde, que as pessoas podem fazer em casa. A biomassa de banana verde, ela não tem restrição para paciente algum, tanto com glúten como lactose. Nenhum paciente, a gente tem esse problema de estar fazendo indicação, é uma boa sugestão. Você pode fazer a biomassa de banana verde em casa, ou você pode comprar também, que chama farinha da biomassa, né? Então, elas são fibras que elas vão colonizar a flora intestinal, ajudam a ir no banheiro, e a questão não é só ir no banheiro, a questão é de ter um probiótico bom dentro do nosso corpo, que são as bactérias, então vai ajudar bastante. Agora, numa dúvida, a pessoa fala assim, eu não sei o que fazer. A biomassa de banana verde é uma boa opção. Até Bacana. O seu Elias falou da questão de um doce. Quando eu faço em casa, eu sugiro para um paciente, eu sempre diminuo a concentração do açúcar da preparação e coloco, no caso, a biomassa de banana verde, que vai dar sensação de saciedade, não dá pico de glicemia, e o paciente dá uma sensação que está mais satisfeito por causa dessa questão da fibra. E você consegue diminuir um pouquinho ali do açúcar, então você vai diminuindo um pouquinho a questão da receita nesse teor de açúcar. Ajuda bastante. Bacana, muito legal. Agora estamos finalizando o programa, é uma pena, porque a gente ficaria aqui horas e horas conversando. A doutora tem um vasto conhecimento, e a Angélica também, fantástica. Eu gostaria que você deixasse seu endereço, seu contato, para os ouvintes se procurar. Meu telefone é 11 99 2288 515. O Instagram é nutricionista_Rita Novaes. E o site é nutricionista.ritanovai.com.br. Bacana. Angélica, fala um pouco da sua mãe, a Miriam, aquela pessoa muito bacana.
Passa o endereço dela, o que ela faz. Muito legal. Bom, gente, a minha mãe é a Miriam Busato, ela é alquimista floral, ela cuida dessa parte de ansiedade, depressão, todos esses problemas aí que a pandemia deu uma aflorada. O telefone dela é o 11 9 80 50 6841. Bacana. Se alguém precisar, tá aí os contatos. Agora eu vou falar sobre a empresa que limpa o nome da pessoa, do empresário. Você, empresário que está com restrição, entre em contato pelo telefone 11 9 30 20 10 66. E agora, finalizando o programa, um grande abraço a todos e vamos falar sobre um produto fantástico que é um colchão. Este colchão faz a maravilha de você deitar e no outro dia levantar, fantástico, pronto para trabalhar, pronto para tudo que der e vier. Então, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.